Estamos regredindo enquanto sociedade? Tradwives, jovens conservadores, jovens religiosos, guerras, campanhas publicitárias com sentidos ambíguos, Red pills, minorias brigando entre minorias. queda no consumo de bebidas alcoólicas e cultura magreza. Porque quando parece que o mundo, a sociedade está caminhando para um lugar melhor, estamos melhorando, estamos conseguindo mais direitos e igualdade para todo mundo, parece que vem essa onda que varre tudo que a gente tinha conquistado. Para quem não me conhece, meu nome é Giovanna Delello, eu sou formada em design de moda. Pra quem não me conhece, eu sou Eudes, namorada da Giovanna e também um entusiasta da moda. E nós somos o Modarizando. Esse é o melhor canal para você que quer entender sobre as tendências de comportamento e como que elas influenciam na moda. Então já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve. E bora pro vídeo. A gente vai pisar um pouco em ovos aqui, mas a ideia é abrir espaço para conversas. Conversas e discussões sobre o que está acontecendo agora. Não queremos fazer você tomar um lado, progressismo ou conservadorismo. A gente quer apenas explicar como esse fenômeno influencia na vida e na moda. Os momentos de crise fazem com que as pessoas procurem mais por segurança, ordem e controle. E esses momentos também fazem a gente se sentir que o mundo tá desabando ao nosso redor e a gente não tem controle sobre isso. Como se a gente visse tudo desabando e não pudesse fazer nada além de procurar uma resposta do porquê que isso tá acontecendo e de nos proteger numa situação dessa. Estamos no momento vivendo uma crise que não é só econômica. É o que chamamos de policrise, que no caso é uma crise com várias crises juntas, basicamente. Ambiental, política e social. A busca de resposta para o que está acontecendo no mundo pode levar a diversas respostas. E o conservadorismo é uma delas, assim como a religião. A religião evangélica está crescendo exponencialmente no Brasil. No mundo onde a gente tem excesso de informação, cresce o discurso que mais apresenta conforto de alguma forma. Um outro ponto que explica o momento que a gente está vivendo é que o mundo ele tem um equilíbrio que funciona como um pêndulo, que ele oscila de um lado para o outro, de tempos em tempos, oscila entre os extremos, ou como uma balança, que quando pesa muito de um lado, o outro lado acaba se sobressaindo. A gente teve ali entre 2010 e 2020, mais ou menos, um mundo mais pesando para um lado da militância, do progressismo, que começou com discussões importantes, que a gente estava vendo lá no começo da década, são questões importantes de serem discutidas, mas que acabou indo para um lado exagerado e também desrespeitoso, virou um extremo. Tenta imaginar um espectro de cores, onde o roxo seria o progressismo. Para vocês verem. Exato. Talvez aqui, mas pense. O roxo é o progressismo, o vermelho é o conservadorismo. Digamos que em 2010 a gente estava meio que no meio. No verde, né? No verde, no meio. Isso é muito questão de teorias, óbvio, porque a gente podia estar pendendo um pouquinho para um lado ou para o outro, mas supondo ali, não estava tão forte nem tanta militância, nem tanto conservadorismo, a gente estava mais ou menos ali, sabe? No verde. E conforme os anos foram passando, de 2010 para cá, a gente foi se aproximando cada vez mais do roxo. Com o aumento extremo da militância, desses movimentos que surgiram, como a minha querida já disse, de algumas causas realmente importantes, e isso acabou pesando muito pro lado do progressismo. Então, se a gente pensar numa balança, quando algo pesa muito para esse lado, no caso seria descer, né? Pesa muito para esse lado, a balança, fica muito desequilibrada. E se a gente for levar isso em consideração, o mundo é muito cíclico, como a gente já falou em vários vídeos sobre moda. O que acontece é simples. O outro lado que está muito desfavorável, ele começa a voltar, até que eventualmente vai chegar também no extremo desse lado. Começa a se incomodar e começa a responder Exato. a esse extremo. Exato. E eventualmente, E aí querendo começa ou a ir não, pro outro lado. a gente vai chegar num extremo também de conservadorismo. A gente tá ainda numa crescente, mas a gente vai chegar num extremo eventualmente que vai voltar toda a questão de... Acho que a gente tá bem perto. Eu acho que não. Eu acho que ainda falta. Conforme vai passando o tempo, assim como a tecnologia evolui cada vez mais rápido, é um exemplo de coisa que evolui cada vez mais rápido. É a tecnologia. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Mas eu acho que ainda falta... cada vez mais rápido a gente vai ficar oscilando. Tipo, esse tempo que a gente fica de um lado e do outro vai diminuir, eu acho. Sim, eu concordo, mas eu acho que ainda falta para chegar no extremo, porque quando você chega no extremo, você tem o domínio dos meios de comunicação. Os próprios meios de comunicação, eles passam a ser mais conservadores. Vide a ditadura de 64. Daí era censura, né? Beleza, mas era um extremo. A gente talvez não chegue nesse extremo de uma ditadura, como a gente também não chegou no extremo de ditadura a gente pode falar do outro lado.
Não sei. Boa pergunta. Mas se não puder, eu acho que a gente vai dar um pi, mas é de dura. Um fator que eu acho que contribui muito pra gente ir cada vez mais rápido pro extremo é essa desvalorização da ciência e discursos pseudo-inteligentes que muitas vezes foram criados por IA e que só são reproduzidos na internet. A pessoa coloca lá na IA e já Realmente, não, nem confere as fontes. sai cagando regra aí. Lembra que a gente falou no começo que quando tá tudo saindo do controle, a única coisa que temos para fazer é buscar respostas e nos proteger? Então, quando tem um grupo que domina a narrativa e vem trazendo essas respostas, mesmo que infundadas, uma pessoa que está na dúvida pode pensar: se eu for contra o que eles estão dizendo que é verdade, eu vou acabar sendo excluído. E aí, para se proteger, para não se deixar de fora, a pessoa acaba defendendo as mesmas causas, mesmo sem acreditar de fato naquilo. Eu acho que aumenta daí o efeito manada. Exato, porque o ser humano é um animal e, como um bom animal que gosta de grupos, tem o efeito manada. Aqui a gente pode associar moda e religião e fazer uma analogia sobre isso. O sistema de moda funciona como uma religião. Quem pertence, quem não pertence, o que é aceito e o que não é. Pode se tratar tanto de valores morais quanto peças de roupas. Falando desse assunto, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre a teoria do salto alto e a teoria da saia, que diz que em momentos de crise econômicas o comprimento da saia aumenta, né? E o salto também aumenta, fica mais alto. O que são duas coisas opostas, no meu ver. E de um lado a gente tem, no momento de crise, o corpo da mulher sendo resguardado e reprimido, e do outro lado a gente tem o fetichismo em torno do feminino, né? Seja qual for a teoria que tá certa, as crises econômicas sempre afetam primeiro o corpo feminino. Um exemplo que a gente tem sobre isso é os anos 20, que foram considerados os anos loucos. Foi um período de pós-guerra, onde as mulheres estavam lutando por mais direitos, estavam começando a conseguir mais direitos, estavam em busca aí do direito ao voto. E nessa época, o comprimento das saias subiu um pouco, muito pouco, mas subiu. As silhuetas eram bem andrógenas, cabelo bem curto, então aí a gente vê uma certa liberdade das mulheres. Já a teoria do salto alto, ela diz que o salto aumenta em momentos de crise como uma forma de escapismo, ou é uma forma de sentir controle sobre algo, aquela coisa do empoderamento, né? Apesar dessas teorias elas não terem uma aceitação absoluta, né? Ela não é comprovado, Por isso não que se são chama teoria, não é fato. não são comprovadas, eu acho que vale a pena a gente explicar aqui no meio desse assunto, né? Que tem tudo a ver. A gente falar como o conservadorismo influencia na moda. Que esse conservadorismo a gente tá vendo por causa das crises também, né? A moda reflete a economia e os sentimentos, que hoje a gente busca por segurança, o que acaba levando a cores mais neutras e comprimentos mais longos. Vai refletir em tudo que tem a ideia de trazer essa segurança. Também vai refletir em coisas como a moda evangélica, a moda cristã no geral. Roupas reproduzindo alguns discursos conservadores. A moda também vai seguir alguns padrões de beleza, como magreza extrema e por aí vai. Acho importante lembrar que isso não é bem uma regra. Sempre vai existir exceções e também sempre vão existir resistências. Então não são todas as estéticas que vão aparecer traduzindo ordem, controle e tradição. Principalmente agora que a gente tá num mundo bem conectado e tudo é globalizado. Então é isso. Deixa aí seu comentário, o que você acha sobre esse assunto. O espaço aqui é pra gente discutir sobre os fatos. Então, deixa aí sua opinião, fala se você discorda, o que você acha sobre isso. E Deixe seu like, compartilha com alguém que você acha que merece ouvir sobre isso. E se você não quiser falar sua opinião, pode deixar um coração azul que a gente também agradece. E até semana que vem. Até mais. tchau!